Salve, salve, tripulação! Maravilha! Rafael Giusti aqui e nesse vídeo nós vamos instalar e configurar uma instância do Microsoft SQL Server, que é um gerenciador de banco de dados. Então nós vamos fazer query, nós vamos criar registro, nós vamos editar registro, nós vamos deletar registro, nós vamos fazer o caramba 4 aí na bagaceira do Microsoft SQL. Então bora lá? Vamos lá aprender essa parada toda aí. Valeu, galera. Bora pro vídeo. Então, galera, qual que é a intenção aqui da gente instalar o Microsoft SQL Server, né? Para que ele serve? Hoje, muita informação é gravada nesse gerenciador, no banco de dados, né? E o SQL Server é o que vai gerenciar esses dados. Então, nós vamos ter tabelas que vão ter informações, por exemplo, né? Quem acessa ali o Facebook e faz um cadastro ali de usuário novo, ou ali no Google, quando você entra para cadastrar ali no e-mail, né? No Gmail, então a gente tem que gravar essas informações em algum lugar, seja elas num arquivo texto ou numa planilha. Quem trabalha com finanças e trabalha muito com Excel já conhece um pouco a estrutura ali de dados, de informações. Então o SQL Server, né, não só o SQL Server, mas os gerenciadores de banco de dados vão, claro, como diz aí, né, gerenciar os bancos de dados. Então nós vamos ter bastante informação dentro de um banco de dados. Existem bancos de dados de teras, né? E aí com muita informação relacional. Então nós temos bancos de dados relacionais e não relacionais. Nesse caso do SQL Server, a gente é um banco de dados relacional, em que a gente vai ter tabelas se relacionando, dados, informações cruzando ali e gerando novas informações a serem interpretadas, né, para quem trabalha principalmente com BI, né, Business Intelligence, com quem interpreta essas informações e toma uma ação em cima dessas informações. Então, galera, bora gravar aqui, instalar, né? Então, bora instalar o Microsoft SQL. Eu já acessei a página aqui, depois eu vou deixar o link aí na descrição. E aí nós vamos instalar. Eu vou baixar ele aqui. Então aqui é a página que eu vou deixar aí já na descrição, o link. Acessando esse link, né? Aqui é do Management, e que também vamos instalar aqui. Instalando o gerenciador de banco de dados, nós vamos precisar de uma IDE de desenvolvimento, e aí a gente tem o Management para estar administrando e desenvolvendo nossas queries ali no banco de dados. Então existem 3 opções aqui: uma para o SQL Server no Edge, uma no Azure em Cloud, né? E aqui infraestrutura local. Muitas empresas ainda trabalham com o SQL Server na infraestrutura local. Então, se você é um profissional de TI e precisa reinstalar aí a instância, né, reinstalar e configurar e recriar essa configuração de instância do Microsoft SQL, esse vídeo para você também aí vai te ajudar muito. Então eu vou fazer um download da SQL Server para infraestrutura local. Esse aqui é o SQL Server, eu vou baixar a versão gratuita dele, né? Que é o SQL Server. Aqui ele pediu registro, mas não é para ser registro, porque eu pedi o SQL Server Express, que é a versão
do SQL Server gratuita aí para a gente estar testando e utilizando aí para estudos e para desenvolvimentos, tá? Então eu vou baixar a mídia em português, né? Ele já baixou aqui para mim. Então eu vou executar ela. E aí ele vai baixar de fato. Primeiro ele baixa aí um instaladorzinho, né? E aí ele vai baixar de fato o SQL. Então eu vou para o básico, deixa eu ver aqui, não, custom. Não, vamos para a instalação básica. Eu vou dar um aceito aqui, vamos ler o contrato, aceitar. Vou manter a instalação original dele no Program Files. Então eu vou dar um instalar. E aí ele vai baixar os packs de instalação, né, os pacotes de instalação, para a gente poder instalar efetivamente o SQL Server. Então aí ele está realizando o download da instalação. É uma instalação não muito grande, é pequena a instalação dele. Então ele está extraindo nesse momento os arquivos de instalação e configuração, né? O tempo de instalação vai demandar, né? Se você tem uma máquina aí, vai depender do hardware da sua máquina. Então, se sua máquina tem, no caso, essa maquininha minha aqui está com 8 GB de memória. Eu tenho um HDzinho também de 120 de um SSD, tá? E isso de fato vai fazer a diferença aí na instalação. Não somente na instalação, mas sim como no caso de execução, performance do SQL Server. Detalhe que se o SQL Server, o quanto de memória a gente pode fazer, nós vamos acabar fazendo essa alteração lá, mas o quanto tiver de memória disponível pela máquina, o SQL Server vai tomar essa memória, ele vai consumir essa memória. Então, se olharmos lá no gerenciador de performance do Windows, a memória vai sendo tomada por SQL Server, claro, para prioridade, né? Então, você rodar um banco estável, priorizando ele, né, as transações dele. Então, é isso que ele faz. Aí, legal, instalação completa, com sucesso. Então, a instância, o nome da instância tá aqui, connect to string. Esse é o nome da instância, tá? Do SQL Server Express, é uma instância nova, né? É a instância padrão dele. Quem pode acessar é os administradores de Windows, do Windows, né? No caso aqui eu estou usando uma
uma máquina virtual, né? E aí, aqui, ó, eu ia fazer o download aqui do Management Studio, porém, ele já dá aqui pra gente. Então eu vou clicar aqui para instalar o Management Studio pra gente também. Então, instalar. Ah, não, ele jogou para a página do download. Sem problema. Free download, Management Studio. Ele vai baixar aqui pra gente. Tem 647 MB. Ele é um pouco maior porque ele tem uma parte gráfica, vários recursos de conexão. Beleza. Baixou. Vamos abrir esse danadinho aqui. Abrir quando estiver concluído. Ele já vai abrir pra gente. Vamos ver se ele está aqui na pastinha Downloads, Setup. Vamos ver aqui se custa mais. Beleza. Ele está abrindo. O setup de configuração dele do Microsoft SQL Server. Enquanto ele abre, eu vou dar um close aqui. Yes. Aqui eu posso checar para o update. Vou deixar ele instalar, né? Fazer um download de update. Ele vai verificar lá se tem algum update, né? Acima daquela data. Ele tem um warning de Windows Firewall. Vamos ver como resolver isso aqui. The Windows Firewall Enable. Ele só avisa aqui se a porta está aberta, né, para o acesso remoto do Microsoft SQL. Vou dar um Next. Vou adicionar, vou performar, né, a instalação do SQL Server 2022. Vou aceitar os termos de licença. Essa é uma versão Express Edition, ou seja, é uma versão gratuita da Microsoft que ela disponibiliza para desenvolvedores e estudantes, né? Quem vai estudar aí banco de dados e tudo mais. É uma versão liberada, não tem tanto recurso quanto a versão ali sem ser a gratuita, né? Versão paga. Next. Eu não vou fazer Azure. Então aqui, o que ele vai instalar para a gente? O Database Engine Servers e o SQL Server Replication. Então é uma replicação do SQL Server. Então ele vai fazer a instalação para a gente. Primeiro o que ele fez? Foi lá, baixou o instalador para a gente e aí ele baixou a instalação por completa. O nome da instância eu vou manter a default, que é MS SQL Server. Não vou alterar o nome da instância. Next.
Ele vai apresentar para a gente agora a configuração do servidor. Então, a Database Engine eu vou manter o tipo de startup manual. Então, eu não vou startar o SQL Server direto. Então, lá no nosso serviço, ou melhor, vou fazer o seguinte. Para demonstrar a parte de serviço que a gente vai deixar como manual, então eu vou deixar como automático aqui. Ou seja, sempre que eu reiniciar o meu Windows, o SQL Server vai subir junto com os serviços do Windows. O SQL Server Browser eu não vou estar utilizando. Next. O modo de autenticação. O SQL Server tem o modo de autenticação via Windows e o modo misturado, né, mixed, que seria o Windows, autenticação via Windows ou SQL Server Authentication. Eu vou mudar para o modo misto, que aí eu vou configurar uma senha para o nosso System Administrator, que é uma conta de administração do banco de dados. Então, que é a conta do administrador do SQL Server. Então, eu vou colocar uma senha. Deixa eu colocar uma senha fácil aqui. Coloquei uma senha. Então, vai valer tanto para o meu administrador quanto para o usuário do Windows, tá? Então nós vamos conseguir acessar. E agora ele vai realizar sim a gravação das informações, né, no disco. Ele vai efetuar a instalação completa aí do SQL 2022, Express 2022. Beleza, ele finalizou aqui a instalação para a gente do SQL Server. Dá um close. E agora nós vamos executar a instalação do Managing Studio. Ou seja, né, a parte gráfica aí para a gente gerenciar mesmo o banco de dados. Onde nós vamos fazer queries, selects, vamos criar um banco de dados, vamos gravar informação nesse banco de dados. Beleza, Microsoft SQL Server Management Studio. Aqui ele está trazendo para mim a novidade com o Azure Data Studio. Vou instalar. Yes. Agora sim. Está descompactando aí, né? Os arquivos.
Finalizado então, galera, aqui a nossa instalação do Management Studio. Nós vamos fechar essa telinha aqui. Então, galera, aí é o seguinte, ó, finalizado a instalação do SQL Server, nós vamos abrir ele aqui, o Management Studio. Ele vai demonstrar pra gente aí aqui a instância, né? E o modo de autenticação. O que acontece? Por mais que a gente colocou lá o modo de autenticação Windows /SQL Server, nessa versão do SQL ele vem desabilitado o acesso, o modo de acesso via SQL Server. Então a gente tem que logar aqui no Database Engine com a autenticação via Windows. Vir aqui em cima da instância, né? Botão direito, propriedades. Aqui em propriedades, em security, a gente tem que alterar aqui, ó, de novo. Porque senão ele dá erro de autenticação de usuário. Então aqui tem que alterar aqui para SQL Server e Windows Authentication Mode. Tem que restartar o SQL Server, nós já vamos restartar. Vou dar um OK. E aí, em Security, Logins e no SA, nós vamos ter que dar um botão direito, né? Propriedades. E aqui nós vamos em Status e deixar como Enable. Tava como Disable, eu já habilitei, né? E ele tem que vir como Enable, porque senão não consegue fazer o login com SA. Então vou dar um OK, beleza. Agora sim, vou desconectar, vou fechar o Management Studio, vou acessar os serviços. Como que eu acesso? Services. E aqui SQL Server, eu vou dar um restart na nossa instância aqui. Se para vocês tiver uma instância só, vocês reiniciam só aquela instância que existe. Se não, reinicia as duas instâncias e aí é para funcionar. Então vamos abrir novamente o Management Studio. E aí vamos tentar logar com SQL Server Authentication. Então é SA, vou colocar a senha, Remember Password, para ele não pedir mais, para ele só ter nossa senha, e aí ele vai acessar sim a nossa instância modo SQL Server. E aí, galera, nós vamos ter alguns bancos de dados aqui. Então eu vou ter o master, que ele é um banco de dados que ele vai armazenar informações de bancos de dados que a gente criar. Ele vai informações sobre armazenar, né, informações sobre espelhamento de banco de dados, as configurações, logins, né, os recursos de administrador e endpoints. Então assim, se a gente quiser ver alguma coisa nele, né, ver o que uma lista de bancos de dados, né, de uma instância do SQL Server, a gente pode dar um select nele. Vamos ver se funciona, né? Então eu posso fazer um select asterisco from sys.master files. E aí é para ele mostrar todos os bancos de dados que a gente tem aí no SQL. Vou dar um execute.
ou execute aqui, clico aqui, ou dou um F5 e aí ele vai mostrar pra gente. Então o nome dos bancos de dados que a gente tem nas instâncias do SQL Server. Beleza? Uma curiosidade seria o banco TempDB. Esse banco ele contém tudo que é temporário, né? Na instância, no caso procedures, tabelas temporárias criadas pelos usuários, tabelas globais também temporárias criadas pelos usuários, né? As transações que estão prontas para realizarem o commit é gravado nesse banco, tá, ok? O banco modelo, se a gente quiser criar uma tabela aqui no banco modelo, com uma estrutura, já fala, né, banco modelo, uma estrutura de tabela aí, e criar demais bancos, ele vai seguir o template desse banco modelo, né? E o MSDB, né, é um banco de dados back-end para o SQL Server Agent, né? Quando um job do SQL Agent é criado ou agendado, os metadados desse job são armazenados nesse banco de dados, tá? Então, basicamente é isso, né? A instalação do SQL Server, fizemos a instalação do Management Studio e agora nos próximos vídeos eu vou estar criando o banco, a gente vai estar criando mais coisas, alterando, criando registro, criando tabela, trabalhando aí com essa instância do SQL Server, tá? Então eu agradeço a sua atenção até agora. Se gostou, segue aí a gente para continuar vendo vídeos como esse e alguns vídeos. Nós vamos estar debulhando várias coisas aqui. É nóis, galera. Se gostou, curte, compartilha, pede pro pessoal seguir, ative o sininho e é nóis. Valeu, muito obrigado. Rafael Giusti aqui. Um abraço.